Boa noite, amada Igreja do Senhor. É uma honra estarmos aqui nesta noite, representar Deus, representar aquele a qual nós servimos de corpo, alma e espírito, a qual nós honramos, reverenciamos. A Ele toda a honra e toda a glória. Ele merece todos os aplausos, todas as glórias que possamos dar, ainda é pouco, ao qual Ele merece. Por todas as suas obras e principalmente pela salvação que Ele nos proporcionou e nos proporciona e nos proporcionará até aquele grande dia. Amém? Saúdo também aos nossos internautas que estão nos assistindo e que você possa ser abençoado, como eu fui abençoado, estou sendo abençoado por essa palavra que será ministrada. Peço ao amado pastor Afrânio que possa iniciar a leitura bíblica em Isaías 55, são versículos bem conhecidos, Isaías 55, versículo de 8 a 13. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Te bendizemos e te glorificamos, Deus vivo, pela honra, pela grandiosa oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos congregados, reunidos. Já desenvolvemos os 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora, capacita-nos para que recebamos essa palavra vinda do teu trono, já colocada no coração do teu servo, ministro Jussivaldo Medeiros, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Iniciamos esse versículo bem conhecido da nossa igreja aqui, certo? Eu é que sei a que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Propósito. Propósito é aquilo que você busca, né? Você busca, é a finalidade, é o objetivo ali que você tem. Quando você busca, você tem um propósito na vida, você tem um objetivo, certo? E tem uma coisa que às vezes a gente precisa explicar aqui, eu vou explicar, que é uma diferença entre propósito e plano. Há uma diferença nisso daí. Presta bem atenção. O propósito, ele vem antes do plano. Por quê? Porque o propósito e aquilo é o teu objetivo. E os planos nada mais é do que os meios, os fins, as metas que tu irás utilizar para chegar ao teu propósito. Amém? E Deus, ele fez isso. Porque o propósito de Deus para nossas vidas é algo glorioso. E ele tem esse propósito de nos levar para a glória dele. Esse Deus a qual nós servimos, ele colocou todo esse universo para mostrar
que o propósito dele para nossas vidas, os planos dele, são reais e são fundamentados em sua palavra. Ele é o início de todas as coisas. Ele faz brotar coisas aonde não existe, porque ele tem uma finalidade para tudo. Vamos lá. Eu pediria que o irmão Sidney Vanderlei pudesse ler Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Palavra de Deus. Todo propósito debaixo do céu. Tudo a seu tempo. Determinado. Determinado. Olha só, foi determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então nós estamos debaixo do propósito do quê? De Deus em nossas vidas. Os planos, eles são assim. O propósito, por exemplo, o propósito, ele é mudado? Não. O propósito não pode ser mudado. Os planos, sim, para atingir o propósito, eles podem ser mudados, mas os propósitos, não. Eu botei esse tema. O que? Aqui, ó. Qual o seu propósito para 2024? Preste bem atenção. Tudo aquilo que nós fizemos no ano de 2023, se eu, preste bem atenção, fiz tudo aquilo no ano de 2023. Se eu quiser algo diferente em 2024, eu tenho que fazer o quê? Algo novo. Se eu fizer a mesma rotina que eu fiz no ano de 2023, significa o óbvio, é claro e evidente, não vai mudar nada. Eu vou continuar estagnado sempre no mês mesmo, sempre fazendo as mesmas coisas. Porque Deus, ele fala que ele cria algo novo. Então a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, eu posso criar também. Posso botar um propósito no ano de 2024 e estipular as metas, estratégias a que eu vou utilizar para atingir esse meu propósito. Amém? Então, olha só, o propósito, quando você estuda, você não muda, o propósito é ali. Olha, eu quero chegar até ali. Quer ver? Tudo tem uma finalidade no propósito. Nada é por acaso. Vou citar um exemplo de um grande construtor de carros. Henry Ford. Ele projetou o carro. Qual foi o propósito dele? Transportar pessoas de forma mais rápida, chegar em curto período de tempo. Ele pensou, presta atenção, ele planejou para atingir esse propósito. Então, tudo na tua vida, já que você serve a Deus, tem que ter um propósito e tem que ter uma finalidade, para uma finalidade. Você não nasceu zen. Deus não te chamou para ser zen. Amém? Zen, o que eu quero te dizer, é ser estagnado, entrar e sair e continuar a mesma coisa, entrando e saindo. O pastor já citou aqui várias vezes uma frase que ele sempre diz: o ano em si ele não é nada. Imagine, se todos nós não viéssemos mais para a igreja, assistir só na internet, vou falar uma coisa esdrúxula aqui, e aí o que acontece? Chove, para de chover, dá sol, daqui a pouco era um monte de matagal, ia crescer um monte de coisa, então não ia mudar nada. Mas a nossa estratégia, tudo aquilo que nós realizamos e pensamos e executamos, aí sim, isso vai fazer a diferença. Né? Eu quero um bom emprego. Estude. Se planeje. Põe um propósito diante de Deus. Amém? Olha só. Se você observar, eu posso até garantir, ou então perceber que lá na Bíblia, basicamente Deus assim estipula uns 3 propósitos. Eu vou colocar uma forma simplória, tá? Depois você vai abranger macro e tudo mais. Vamos ler Gênesis 2, versículo 15. Pediria que o irmão que está com o microfone possa ler. Isso. Gênesis 2,15. Então, Christian, pode ler, Christian, por gentileza. Você está com...
Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Olha o propósito de Deus. Percebe? Cultivar e guardar. Ou seja, produzir. Deus tem um propósito para o homem, qual é? Produzir. É global ali. Global. Amém? Global. Agora, o que é o outro propósito? Eu vou citar aqui, ó. Esse propósito que eu citei é um propósito global para todos os homens. Agora eu vou citar aqui um propósito de Deus que vale para quem serve a Deus. Certo? Vale para quem busca a Deus, para quem participa com Deus. Vou ler 2 versículos aqui. Pedir ao apoio Efésios 1,12. A Carla Lobato. Aí o Eduardo, que está do lado dela, vai ler 1 Pedro 2, de 9 a 10. Efésios 1,12. Depois eu repito, Eduardo. Efésios 1,12. Será que eu errei na digitação aqui? Efésios 1:12. Com o fim de sermos para louvor da sim, sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Viu o propósito de Deus aí? Esse é um propósito para quem serve a Deus. Daqui a pouco eu vou chegar num propósito pessoal, individual. Eduardo, 1 Pedro 2, de 9 a 10. A irmã que custou ali, eu achei que tinha até errado, que eu tinha colocado um versículo que não existia no capítulo 1. Amém? Tá nova, né? Então tá bom. Vou lhe dar uma Bíblia antiga que tem lá em casa. 2:9. 1 Pedro 2:9 a 10. De 9 a 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha o propósito de Deus para a igreja de Deus, para quem serve a Deus. Esse é o propósito de Deus. Agora, como eu vou anunciar, vós anuncieis o evangelho de Deus através do quê? Da minha vida, da minha atitude, de tudo aquilo que eu tenho conhecimento e busco a Deus. O propósito de Deus não vai mudar, mas os planos que eu posso fazer para atingir o propósito de Deus ali, como ele está colocando, é eu que permito, eu que realizo, eu que planejo ali, porque Deus já me deu a direção. Meu irmão, se sai ano, entra ano. Se eu não mudo minha forma de pensar, eu vou continuar a mesma coisa. Amém? É você que vai fazer a tua decisão. E Deus não vai fazer a tua parte e nem Ele vai fazer a minha. Cada um faz a sua parte. Deus faz a sua e nós realizamos a nossa. Já pensou? Deus já disse, olha, vocês foram escolhidos e tudo mais. E aí pronto. E aí, Deus, como é que eu faço agora? Não, meu, planeje. Faça plano. Olha, é bom que a gente está no início do ano. Pega ali uma caneta e papel. Descreva ali, olha, realmente, eu posso realizar isso aqui. Posso fazer um curso, posso fazer essa diferença e tudo mais. Tem um propósito de comprar um bem, entendeu? Se organize, senta com sua esposa. Vamos ali calcular aqui a nossa vida financeira, como é que a gente pode realizar isso daqui. Agora, sem comunicação, não vai obter sucesso. Porque Deus, Ele multiplica de acordo com aquilo que você planeja, porque a bênção Ele já deu. Amém? E qual é o outro propósito? É o propósito individual para cada um de nós. Ali é o propósito, vamos dizer, para a igreja. Observa. Abraão, quando ele chamou ali Abraão, foi para Abraão. Amém? Ele chamou Abraão, só que envolveu pessoas que estavam ali ao redor de Abraão. Amém. Mas ele tinha um propósito individual ali com Abraão. Tinha um propósito individual ali com quem? Com José. Deus realizou meios para atingir o seu propósito com José. Interessante. Vou resumir como se eu estivesse colocando uma história em cima da base de José. Observa. Chegou assim, Deus, seu filho mimado aí, tem todos os gostos, tudo aquilo. Não.
eu tenho que te passar lá pela cisterna. Tenho que te passar lá pelo calabouço, porque eu preciso fazer umas voltas em ti para mim atingir o meu propósito. Muitas vezes você às vezes pena, sabe por quê? Porque você não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. E às vezes você fica ali girando, Deus te sinalizando, mutando as placas. Parece em Naum, né, pastor, que tinha as placas lá, que fazia a menção às informações que Deus queria passar. Deus, ele tem um propósito em nossas vidas. Agora, basta cada um de nós atingirmos esse propósito, sabe como? Tendo a atitude. Aproveita. Olha só, nós temos o ano de 2024, sabe como? Alguém está vendo alguma coisa escrita aqui? Não, né? Está em branco. Então, eu e você, nós temos uma página em branca que nós podemos escrever a história do ano de 2024. Ou vai ser uma história de sucesso, ou de derrota, ou de estagnação. Mas Deus está falando para ti que Ele tem um propósito para a tua vida. Basta você se movimentar, basta você agir. Lembra daquela ditado? Movimento gera movimento. Observa, olha só, olha, meu Deus, é tremendo, irmão. Eu fico observando, às vezes eu fico em casa, quando eu estou ali, meu silêncio ali, que eu já deixo a Ed, os meninos dormir e tal. Eu fico pensando, cara, Deus é tão grande, que em tudo, presta atenção, é movimento. Se você parar agora para pensar que você pega um pouco da física, estuda ali, a Terra está parada? Não. O Sol está parado? Não. Tudo movimento, meu irmão. Esse Deus é invocado, tudo está em movimento, não para, ele é movimento. Não posso parar. Eu lembro que quando eu estava lá na Força Aérea, a gente cantava uma musiquinha, quando a gente ia cantar, era bem assim, não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu caio, eu sei. Se eu ficar pensando, meu Deus, estou cansado. Pronto, ia sentar na calçada, peraí, deixa eu pegar um fôlego. Não pode parar não, meu irmão. Não pode parar. É assim que Deus faz. Olha só, desde quando o mundo é mundo, ele criou lá Adão, olha só, ele disse assim, tu tem que produzir. Ele falou assim, bora garoto, tu tem que produzir. Eu te dei a sabedoria, tá aqui. Vai lá, dá o nome dos animais, vambora, rapaz, levanta, vamos. É assim, porque Deus, ele é um Deus de movimento. Deus não quer nada parado. Se quiser algo parado, meu irmão, nem inventava nesse mundo. Mas não. Sabe o que ele inventa? Para justamente liberar oxigênio, fazer o movimento. Já imaginou? Oxigênio, lembra do movimento? Translação, rotação, toda aquela historinha lá do ginásio. É isso aí. É Deus agindo, meu irmão. Entendeu? É Deus que está fazendo isso, porque Deus, ele é um Deus de movimento. Ele é um Deus de graça e de bondade, que Ele está falando aqui para ti, que Ele tem um propósito individual para a tua vida. E Ele quer realizar, mas que você tem que ter captação, você tem que observar. Ele já falou, ele observa, quando eu falei dos pontos ali da igreja. Ele tirou das trevas para a sua maravilhosa, para que você seja outro. E é isso que Deus está fazendo. O movimento, Ele traz o movimento. Amém? Vamos lá. Presta bem atenção, irmão. Olha só. Mesmo que as circunstâncias que você está enfrentando, presta bem atenção. Muitas vezes eu não tenho a resposta. Às vezes eu não estou buscando, estou glorificando a Deus. E às vezes vem um terremoto, parece que vem uma coisa, um vento lá do sul, lá do norte. Eu quero dizer uma coisa. Deus, eu posso não estar enxergando o agir de Deus, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus não para. Lembra que eu falei da terra, do sol, da lua, do movimento? Deus não está parado. Tudo isso aqui, o universo, tudo gira em torno de Deus e Ele não está parado. E Ele não está esquecido de você. Mas eu e você precisamos agir. Amém? Agora nós temos que saber. O único que pode quebrar o propósito de Deus é eu e você. O único que pode abortar o propósito de Deus na minha e na sua vida somos eu e você. Vou te dar um grande exemplo. Pediria que a pastora Nayufi pudesse ler Samuel, capítulo 13. Eu vou ler um pouco longo, vou ler 4 versículos para você entender a linha de raciocínio que eu quero. 1 Samuel, capítulo 13, de 8 a 13. Olha só, como eu ou você podemos abortar
o propósito de Deus por não obedecer a Deus. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mas acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe sai ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Observou o que Saul fez? Se você observou no final do versículo 13, ele fala assim: que Deus teria confirmado o teu reino para sempre. Olha só a oportunidade que ele tinha, a qual o propósito de Deus para a vida de Saul. Pela desobediência dele, o que ele fez? Quebrou, abortou o propósito de Deus para a vida dele. E o que Deus falou? Por causa da tua desobediência, você teria o reino confirmado ali por Deus. Estava confirmado, irmão. Estava confirmado. Mas o que aconteceu? Pela desobediência dele, ele perdeu, ele saiu o foco do propósito de Deus. Não perca o foco do propósito de Deus para a sua vida. Planeje, aproveite, eu sempre vou citar aqui até o final desse culto aqui. Planeje, escreva num papel os teus desejos ali e tente cumprir ali os planos. Põe o propósito e executa o plano, irmão. Amém? Presta bem atenção. Olha só. Abraão, se você pegar lá em Romanos, a Bíblia diz que ele conseguiu a graça diante de Deus porque ele foi considerado um homem de fé. Homem de fé, que obedeceu a Deus. Presta bem atenção, imagine, ele tinha bens, tinha tudo ali com a casa do pai dele, entendeu? E Deus disse: olha, tem um propósito para a tua vida, mas não é aí não, é em outro lugar. O que ele fez? Não vou não. Pelo contrário, ele só... Claro, teve os intempéries da vida ali, até chegar ali na terra onde Deus havia prometido ali para ele, mas o que aconteceu? Ele foi embora. Obedeceu a Deus, contrário de Saul, que desobedeceu e perdeu o reino, meu irmão. Já imaginou? Nem eu e você não vamos perder o reino, não. Vamos ser obedientes, amém? As circunstâncias, ela pode ser contraditória, mas a vontade de Deus, não. A vontade de Deus não vai ser contraditória. Mesmo que você não entenda as circunstâncias que você esteja passando hoje, mas a vontade de Deus é na tua vida. Não vai ser contrária, ela não vai mudar, porque Deus tem um propósito para a tua vida. Amém? Presta bem atenção, irmão. Obedecer sempre vai ser o propósito de Deus em nossas vidas. Lembra? O princípio da sabedoria é a obediência. E se nós obedecermos a Deus, nós vamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas, meu irmão. Meu irmão, presta bem atenção. Está chegando, eu vou falar, tem até um termo que é utilizado em algumas igrejas, eu vou usar aqui também. Está chegando a hora da virada na tua vida. Eu digo para ti, está chegando a hora que da escassez à abundância, do mal para o bem, de tudo aquilo que está acontecendo o contrário, Deus vai reverter. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus vai realizar. Só basta você obedecer e escutar e observar os sinais que Deus está te olhando, meu irmão. Amém? Porque Deus está dizendo para ti, está chegando a hora da virada. E se é a virada, é agora, é esse ano de 2024. Lembra que eu falei? Nós temos uma página em branco aqui para escrever a história da nossa vida no ano de 2024. Mas se nós estagnarmos e fizermos as mesmas coisas da rotina do ano de 2023, não vai mudar nada, nem na minha e nem na sua vida. Porque Deus, ele é inteligente. Deus chama pessoas até descapacitadas para capacitar, porque ele tem propósito. Quando ele tem propósito, meu irmão, já era. E eu quero afirmar para ti,
que Deus tem um propósito individual para a vida de cada um de nós, independente da tua idade, independente de o que for. Se tu confiares em Deus, Deus realizará o propósito dele na minha e na sua vida, porque ele é fiel e não tem Deus fiel maior do que esse. Obedecer é sempre um propósito e será cumprido. Não murmure, não desobedeça, não perca o ânimo, meu irmão. Vamos ler Romanos 4:20. Pedia que a presbítera Andriane pudesse ler. Romanos 4:20. Estamos perto do fim. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém? Não duvidou. Não duvide, irmão, do propósito de Deus para a sua vida. Olha só o que Deus está emitindo para ti, os sinais. Lembra-se, independente das circunstâncias, ou eu, você não entendendo, e você colocando ali, meu irmão, quero um bem, quero ser batizado no Espírito Santo. O que você vai fazer direito? Buscar a Deus. Deus não tem um método lá dizendo assim, olha, se você, vamos dizer, se você orar 3 vezes ao dia e tudo mais, Deus não tem um tempo estipulado, mas eu tenho certeza que a insistência leva a consistência, e a consistência vai te levar ao desfrute, sabe o quê? Do batismo do Espírito Santo, você ser cheio do Espírito Santo e de tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, Ele vai te dar. Eu lembro que quando eu me converti em 97, em janeiro de 97, eu queria muito ser batizado. E sabe o que eu fiz? Deixei de outras coisas e fui atrás. Com 9 meses eu fui batizado. Então, praticamente uma gestação, né? Foi isso aí. Deus, Mas, presta atenção, teve pessoas que foram batizadas menos. Pastor aqui com 27 dias, pastor? 27? 15 dias. Não tem um método, não tem uma metragem que Deus faz. Mas estou dizendo uma coisa, que se você buscar, se você se focar, se você fizer isso, Deus vai te honrar. Eu estou falando de uma direção, entendeu? De algo que é algo espiritual e tudo mais, mas Deus engloba, Deus sabe que está morando aqui na terra, tem outras coisas ao redor que você precisa, mas que você precisa o quê? Não deixar que isso possa atingir a sua vida. Amém? Porque, olha só, preste bem atenção, a paz que nós sentimos na nossa alma não anula, preste bem atenção. Escuta, observa. Não quer dizer que não existe luta e nem está a ausência de conflitos dentro de mim. Mas significa que quando você tem um propósito, quando você tem uma convicção de um Deus que te salvou, te realizou, meu irmão, nada disso vai tirar teu sono, nada disso vai, vamos dizer, tirar a tua paz, porque você tem certeza daquele que te chamou, daquele que te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, porque ele tem sido fiel, ele vai ser fiel até o fim. Não desista, não pare de correr, porque Deus é movimento. Lembra que todo o universo, tudo está em movimento, e esse movimento gera movimento, e Deus está trabalhando nisso daí, irmão. Deus, às vezes, emite os sinais, às vezes a gente não percebe, sabe por quê? Porque a gente está aqui ligado com tantas coisas, e às vezes não percebe, até naquele propósito que nós determinamos ali no início do ano ali para obter. Não estou dizendo que Deus vai realizar tudo, mas de uma coisa eu sei, Deus vai te honrar. De uma forma, Deus vai te honrar, porque Ele é Deus de palavra, Deus de fiel, Ele é Deus verdadeiro. Amém? Então, para finalizar, eu queria ler Provérbios 16:4. Pedia que a irmã Jane pudesse ler. Provérbios 16:4. Olha só para você entender que o propósito de Deus engloba tudo. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Entendeu? Sabe por que eu citei esse versículo? Parece assim,
um contraste. Não, irmão. Para você entender que quando Deus tem um propósito, ele tem a autoridade de fazer qualquer coisa. Está escrito aí, na minha aqui, na versão está dizendo aqui, ó, que até o ímpio foi criado para esse propósito. Foi para o castigo. Foi eu que escrevi a Bíblia? Não. Foi Deus. O que eu estou dizendo para ti é o seguinte: se Deus tem esse propósito com o ímpio, que dirá você que serve a Deus? Amém? Então, para finalizar, vamos ler aqui Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. O irmão Anderson, pode ser? Ele fez assim para mim, o irmão Anderson. Foi isso que eu entendi, viu, Anderson? Ele fez assim, eu disse, tá bom, é você. Salmo 138, versículo 8. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Quem é a obra da mão de Deus aqui? Levanta a mão. Amém? Olha só na minha versão aqui. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandonarás as obras das tuas mãos, meu irmão. Mão, olha só, Deus está dizendo que ele te formou ali com as duas mãos dele aí, ó. Vaso de barro. E continua, né? E continua trabalhando ali, né? Às vezes, por exemplo, você diz assim, poxa, eu queria ser igual José. Quem quiser ser igual José, faz o seguinte, ó. Eu tenho 2 amigos que são do judiciário, eu vou pedir para uma prisão preventiva durante 13 anos que ele ficou preso lá, tá bom? Estou brincando, irmão. Mas só para você entender que, às vezes, esse processo serviu para ele. Não quer dizer que esse processo tem que passar por isso, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, que se você perceber os sinais de Deus, para o propósito de Deus individualmente, a qual Ele preparou para a tua vida, tu não precisa sofrer tanto. Às vezes a gente sofre porque nós, entendeu? Fazemos, ou então nos desviamos, não de Deus, mas dos propósitos de Deus. Ele disse, não, vem cá, rapaz, tu já está indo para outro caminho, vem cá, vem aqui. É igual a criança, né? Está novinha, você pega, ele diz, não, para cá. É assim que ele faz. Amém? Olha só, se eu for querer ser igual José, cisterna, calabouço, entendeu? Tudo isso daí. Mas Deus não precisa você passar por tudo isso. Amém? Porque Deus tem um propósito. E nós estamos no tempo da graça, irmão. E nós temos aqui a porta aberta de Deus para que Deus possa nos abençoar. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou na minha vida, meu irmão. Amém? Você, presta bem atenção. Vou citar aqui. Você tem um propósito individual com Deus. E tem uma página em branca para o ano de 2024. Saiba escrever. Tenha a sabedoria de Deus. Entenda. Quer ser próspero? Adquira a sabedoria. Sabe por quê? Abraão foi inteligentíssimo. A prosperidade sem sabedoria, ela se acaba. Pode olhar a história. Todos os ganhadores, ou então mais da metade do que ganharam numa loteria, acabaram o seu dinheiro. Sabe por quê? Não tinha preparo, não tinha sabedoria para administrar a riqueza a qual foi colocada nas suas mãos. Peça de Deus sabedoria, que Deus vai te dar e derramar muito mais. Mas perceba os sinais de Deus. Deus colocou aqui uma semente e você tem esse ano todo de 2024 para planejar, para colocar os teus propósitos ali e Deus abençoar. Amém? Que Deus te abençoe. Peço a oração ao pastor Afrânio, em nome de Jesus.